A palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração, ela está em Juízes 4, que fala sobre essa mulher maravilhosa, essa juíza, profetisa, que é Débora, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Juízes 4, né? A opressão cananita. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Aroste dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: E porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, o capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e saiu com 10.000 homens após ele, e Débora saiu com ele. E Eber-Queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde a Rosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens com ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco através do teu Santo Espírito, Pai. Que eu seja somente um instrumento, Pai, mas que teu Santo Espírito fale a cada coração aqui presente, a cada coração que vai ouvir essa mensagem, Pai. Que teu Santo Espírito prepare os corações, Pai Santo, e que ele fale de maneira singular, individual, com cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Senhor, irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre Débora, essa mulher que Deus acreditou no potencial dela, né? Porque o Senhor, ele acredita no potencial daqueles que estão dispostos a levar a palavra dele, a servi-lo com excelência, com dedicação. E com Débora não foi diferente. Essa mulher, ela foi considerada a mãe de Israel, né? Ela salvou o povo de Israel de 20 anos de perseguição. Ela foi uma mulher que teve a confiança de Baraque, né? E como é importante para nós termos uma posição diante do Senhor e diante das outras pessoas que veem em nós a confiança de trazermos uma palavra para cada um, de orarmos, de profetizarmos. Então, Débora foi uma dessas mulheres, e o Senhor confiou nela aquilo que o povo de Israel estava precisando, que era
a libertação. Débora era uma mulher à frente do seu tempo, né? Uma profetisa além de juíza, uma mulher que tinha uma sólida comunhão com Deus. Passava o dia meditando os problemas do povo de Israel. Ela era uma mulher de atitudes transparentes, pois naquela época ela se sentava debaixo de uma tamareira, nos montes de Efraim, entre Ramá e Betel, e os israelitas a procuravam, né? Em uma sociedade totalmente machista. E o Senhor levantou a Débora, que era uma juíza respeitada pela sociedade. A palavra de Deus diz na passagem de Deuteronômio 16, de 18 a 22, que os deveres dos juízes eram: juízes e oficiais porás em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Somente a justiça seguirás para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás estátuas a qual o Senhor teu Deus aborrece. Débora cumpria todos esses requisitos de uma mulher de Deus e, com a sua posição e sabedoria, fez com que o general Baraque confiasse plenamente nela, que profetizou a ela a libertação do povo de Israel que estava sob o jugo de Jabim, um rei palestino que oprimia os israelitas, humilhava-os de maneira violenta. Um valor que Débora tinha, que nós podemos aprender com ela, é a sabedoria, né? A sabedoria que fez com que a nação de Israel preparasse para a guerra da vitória, né? Porque Débora havia profetizado essa vitória para Baraque, que o povo de Israel iria vencer. E ela era uma mulher também com fé em um Deus que tudo pode, pois ela provou o general Baraque que com a presença de Deus a vitória é certa. Ela ficou conhecida como, eu já havia dito, a mãe de Israel, uma mulher de fé que Deus confiou em profetizar a vitória e a libertação da nação. Os ensinamentos que Débora traz para nós, mulheres e homens também, é de sermos tementes a Deus e ouvirmos a vontade de Deus e praticá-la com sabedoria, conscientes de nossa posição como mãe, esposa, irmã, amigo, pai, profissional, sempre disposto a agir com prudência e dedicação nas nossas atribuições. Débora nos ensina que, diante de contextos difíceis, a oração e o clamor são a chave para abrir o entendimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus, ele jejuou e orou por 40 dias para ver a importância do jejum e da oração. O Espírito Santo iria levá-lo para ser tentado pelo inimigo de nossas almas, e Jesus, ele se preparou. E como é importante nós vivermos em jejum e oração diante de alguma situação que nós vamos ter que enfrentar ou alguma decisão que nós temos que tomar. E usando o exemplo de Jesus, é que nós devemos andar sempre nessa comunhão de fé, andando pelos caminhos e veredas do Senhor, da justiça, da misericórdia, da compaixão, fazendo o que é da boa, perfeita e agradável vontade dele. E com Débora não foi diferente. Ela nos ensina que, diante de contextos difíceis, a oração e o clamor são chaves mestres, como eu havia dito. E ela nos ensina também que fazer parte da vida de uma nação e essa nação confiar em nós transmite confiança para o general que tomou a decisão de guerrear, porém sob uma condição que Débora o acompanhasse. Era uma decisão de que Débora era uma mulher confiável,
para Baraque, né? Ele confiava nela, ele confiava na sabedoria dela, ele confiava na dedicação que ela tinha com o Senhor. E isso pode trazermos como exemplo que a mulher, o homem que tem a confiança como um dos seus atributos, não tem medo. Ela sabe o que Deus tem e a sua fé está sedimentada na comunhão com o Senhor. É a certeza da vitória, porque conhecer o Deus de Israel e ser fortalecido pela fé e profetizar, como Débora profetizou, vá, este é o dia que o Senhor entregou Císera, comandante dos exércitos do rei Jabim, em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente, e todo o exército de Císera caiu, e não sobrou um homem. Então, o que Débora profetizou, instrumentalizada pelo Espírito Santo de Deus, se concretizou. Débora estava na guerra e presenciou a vitória do povo de Israel. Uma mulher corajosa que tomou a decisão de acompanhar o general na guerra e, pela sua fé e comunhão com Deus, profetizou a vitória de Israel. A presença de Débora transmitia segurança para Baraque, e seu exército necessitava disso, pois a influência da fé dela fortaleceu a confiança da vitória daqueles homens. Uma mulher segura que faz da oração sua arma contra circunstâncias e contextos difíceis. Desenvolve o respeito e a admiração por aqueles que a rodeiam. A postura de serenidade e a certeza que Deus está no controle dos embates que a nossa caminhada nos confronta faz essencial em nossas vidas. Toda pessoa, todo homem, toda mulher que entrega a sua vida sob o controle absoluto de Deus, ela passa por dificuldades, mas ela olha para o agir de Deus em sua vida e mantém uma postura de mulher de Deus, que não teme os desafios que a vida estabelece, porque ela tem Deus que cuida, que zela, que protege, que ensina em situações adversas, ele sempre está presente. A comunhão com Deus nos torna mais amável, compreensivos, pacientes, conscientes de que Deus é na nossa vida. Como Débora era assim, ela era uma juíza que decidia entre o certo e o errado. Mas, além dessa posição, ela era profetisa, ou seja, ela decidia as questões da sociedade com sabedoria que vinha do Senhor. A compreensão, justiça, paciência, tolerância, bondade, misericórdia, o amor ao próximo faziam parte da personalidade de Débora. Ela era uma conselheira admirável e as suas instruções vinham do alto e ajudavam muitas pessoas que a reconheciam como uma mulher de Deus. Prova disso é a decisão tomada pelo general que não abriu mão da presença de Débora na batalha. Isso nos ensina, meus irmãos, que a comunhão com o Senhor através da oração desenvolve intimidade com Ele. Uma pessoa que ora sempre terá uma visão e compreensão correta diante das situações. Quando Débora foi para a batalha, ela sabia da certeza da vitória, pois ela era uma mensageira do Senhor. E o Senhor, Ele escolhe seus mensageiros, aqueles que têm intimidade como íntimo em suas vidas, aqueles que entregam em suas mãos a direção do seu caminhar. E pelas veredas do Senhor se moldam, aperfeiçoam sua personalidade, modifica sua natureza, lapida seu caráter e aperfeiçoa seus valores. Débora nos prova o quanto é importante e gratificante sermos fiéis a Deus, andar segundo a vontade dEle e celebrar as vitórias através de cânticos, como fez Débora depois da vitória de Israel. O hino de Débora foi a gratidão da mesma pelos feitos do Senhor, pois assim está na palavra em Salmo 116, 12 e 13, que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém. E o cântico de Débora, né, que sela a vitória de Israel, ela fala que e cantou Débora a Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança em Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente.
Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. O Senhor saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu até os céus, gotejaram até as nuvens, gotejarem águas. Os montes tremeram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízos, que andais pelo caminho, falai isto. De onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Desperta, desperta, Débora, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo, aos que restaram, fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maqui desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e com Issacar, e também Baraque. Foi enviado a pé para o vale, as divisões de Ruben, foram grandes as resoluções do coração. Louvado seja o nome do Senhor por essa verdade, né? Que o Senhor traz vitória àqueles que confiam nele, aqueles que permanecem firmes na fé, aqueles que renovam suas forças a cada dia, debaixo da misericórdia e da compaixão do Senhor. E com Débora não foi diferente, conosco não é diferente, meus irmãos. O Senhor tem chamado, tem convocado homens e mulheres para, como Débora, lutar pelo reino de Deus, clamar pelo reino de Deus, ser instrumentos para levar a santa palavra do Senhor para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor verdadeiramente, que não conhecem o Senhor Jesus como único e Senhor e Salvador de nossas vidas, que não tem a dádiva, a alegria de viver em comunhão com Jesus e saber que Jesus é incomparável, que Jesus é inigualável, que Jesus pagou o preço de sangue pela nossa salvação, que Jesus nos trouxe de volta aos braços do Pai, que Jesus nos dá direito à vida eterna, que Jesus é compassivo, é misericordioso, é justo, e como Déboras, homens e mulheres que estão de pé na obra do Senhor, que estejamos firmes a cada dia para honrar esse Jesus maravilhoso, que só a Ele há toda a honra, toda a majestade e todo louvor. Débora, a mulher que conduziu e influenciou um exército pela sua fé, deu a eles a certeza, meus irmãos, que com Deus alicerçamos na confiança dele, alicerçados na confiança dele, podemos muito mais do que esperamos. Que sejamos homens e mulheres que com o coração, a oração, a fé, o amor ao Senhor, temerosos ao Senhor e confiantes, podemos influenciar também pessoas que precisam conhecer o Senhor e adorá-lo pelo que Ele é. Essa é a palavra que eu tenho trazido para o dia de hoje e que Deus abençoe a todos nós.